Olá, boa noite. Boa noite. O Ministério Público denuncia o ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras. Aldemir Bendini é acusado de receber propina da Odebrecht. Senador Fernando Collor se torna réu na Lava Jato. O ex-presidente é acusado de receber mais de 30 milhões de reais de propina da BR Distribuidora. Moro manda soltar o ex-deputado Cândido Vacareza, mas o ex-petista terá de pagar R$1,5 milhão de fiança. Considerado como operador financeiro do PMDB, doleiro Lúcio Funaro fecha acordo de delação premiada. E cita Temer, Moreira Franco, os ex-presidentes da Câmara Eduardo Cunha, Henrique Alves e o ex-articulador político de Temer, Gedel Vieira Lima. Demitido pelo prefeito João Dória, ex-secretário Gilberto Natalini denuncia suposto esquema de obtenção irregular de certificados ambientais. É a quinta baixa no primeiro escalão da gestão do Tucano em pouco mais de 8 meses. Ações disparam e valor de mercado da Eletrobras sobe mais de 9 bilhões de reais após anúncio de privatização. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! O Ministério Público Federal denunciou o ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Bendini. Ele é acusado de receber propina da Odebrecht. Segundo a força-tarefa da Lava Jato, Aldemir Bendini é suspeito de receber 3 milhões de reais em propina da empreiteira, com o objetivo de proteger a empresa em contratos com a estatal do petróleo. Aldemir Bendini era o nome de confiança do ex-presidente Lula e foi indicado ao cargo de presidente da estatal pela presidente Dilma Rousseff. Durante sua gestão, a Petrobras contabilizou um prejuízo recorde de mais de 6 bilhões de reais por causa de baixas contábeis relacionadas à corrupção. Bendini deixou o cargo em maio de 2016, assim que Dilma foi afastada da presidência da República para responder ao processo de impeachment. Segundo os delatores Marcelo Odebrecht e Fernando Reis, ex-executivos da empresa, que também foram denunciados, o pedido de propina teria ocorrido pouco depois da posse de Bendini na Petrobras, já com a Operação Lava Jato em curso. O que mostra o tanto que era audácia a prática da criminalidade, justamente por aquele que foi a Petrobras para sanar os problemas de corrupção da companhia. O intento de Aldemir Bendini era facilitar a vida da Odebrecht na Petrobras. Segundo o Ministério Público Federal, também há evidências indicando que, numa primeira oportunidade, um pedido de propina, no valor de 17 milhões de reais, foi realizado por Aldemir Bendini. Na época, ele era presidente do Banco do Brasil e o objetivo era viabilizar a rolagem de dívida de um financiamento da Odebrecht agroindustrial. No entanto, Marcelo Odebrecht e Fernando Reis teriam negado o pagamento, porque entenderam que Bendini não tinha capacidade de influenciar no contrato de financiamento. Bendini assumiu a presidência do Banco do Brasil em 2009. Aldemir Bendini foi preso no dia 27 de julho, na 42ª fase da Operação Lava Jato, em um condomínio de alto padrão em Sorocaba, no interior de São Paulo, e levado para a Polícia Federal em Curitiba. Inicialmente, ele teve a prisão temporária decretada, mas depois o juiz Sérgio Moro a converteu em preventiva, sem prazo para soltura. Agora, se a denúncia do Ministério Público Federal for aceita por Moro, Bendini passa a ser réu e, se condenado, a pena pode chegar a 25 anos de prisão. Além de Bendini e dos ex-executivos da Odebrecht, foram denunciados também o doleiro Álvaro Novis e os irmãos André Gustavo Vieira da Silva e Antônio Carlos Vieira da Silva Júnior. Os irmãos são suspeitos de operar os repasses e lavar o dinheiro de propina. A Polícia Federal concluiu o inquérito sobre o presidente do Democrata, senador José Agripino, e apontou indícios de corrupção e lavagem de dinheiro. De acordo com o relatório da Polícia Federal, o senador do Rio Grande do Norte recebeu propina da empreiteira OAS para ajudar a empresa a obter financiamento do BNDES para as obras da Arena das Dunas, em Natal para a Copa de 2014. A investigação se baseou no resultado da análise de mensagens de texto extraídas do celular de Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, e na delação do doleiro Alberto Youssef. Segundo os investigadores, o recebimento da propina se deu tanto por meio de doações eleitorais oficiais,
que foram direcionadas ao diretório do DEM, como por meio de repasses em espécie, que transitaram por contas do próprio senador e de familiares dele entre os anos de 2012 e 2014. No total, o volume de dinheiro movimentado chegou a 2 milhões de reais. O relatório da Polícia Federal será encaminhado à Procuradoria-Geral da República e ao ministro Luiz Roberto Barroso, relator do caso no Supremo Tribunal Federal. O senador e presidente do DEM, José Agripino, nega as acusações e disse que apurações mostrarão que ele não tinha força para isso. No STF, Agripino também é alvo de um outro inquérito, o que apura o pagamento de R$1 milhão ao senador para tentar implantar o sistema de inspeção veicular no Rio Grande do Norte. Considerado operador financeiro do PMDB, o doleiro Lúcio Funaro fechou acordo de delação premiada. Nas negociações com o Ministério Público Federal, ele citou o presidente Michel Temer, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência Moreira Franco, os ex-presidentes da Câmara Eduardo Cunha e Henrique Alves e o ex-articulador político de Temer, Gedel Vieira Lima. Lúcio Funaro está preso desde julho do ano passado em Brasília. A delação dele vinha sendo costurada há 3 meses junto à Procuradoria-Geral da República. Agora, os procuradores vão encaminhar o acordo ao Supremo Tribunal Federal, onde deve ser homologado. Lúcio Funaro era o operador financeiro do PMDB na Câmara e, por este motivo, é a figura central da delação da JBS Friboi. Na conversa gravada com o presidente Michel Temer, o empresário Joesley Batista fala de um suposto pagamento para comprar o silêncio de Eduardo Cunha e do próprio Funaro. Ao que Temer responde, tem que manter isso, viu? A versão de Funaro sobre este episódio que sacudiu o atual governo pode dar sustentação a uma nova denúncia do Ministério Público contra o presidente Temer. Durante as negociações da delação premiada, Funaro chegou a declarar que Michel Temer não só sabia do esquema de propina, como orientou a distribuição de dinheiro desviado da Caixa Econômica Federal para o PMDB. O doleiro também relatou que fez repasses para o ex-articulador político de Temer, Gedel Vieira Lima. O dinheiro seria uma contrapartida pela ajuda de Gedel para liberar linhas de crédito às empresas de Joesley Batista. Outros que, na versão de Funaro, se beneficiaram do esquema foram Henrique Alves, ex-ministro dos governos Dilma e Temer e ex-presidente da Câmara, e também Moreira Franco, atual ministro da Secretaria-Geral da Presidência, todos do PMDB. Também deve constar da delação de Funaro o esquema de arrecadação de dinheiro para as campanhas do partido em 2010, 2012 e 2014. Segundo o delator, o total de R$100 milhões teria abastecido as campanhas de Gabriel Chalita para prefeito de São Paulo em 2012 e a da Presidência da República de 2014. De acordo com Funaro, em ambos os casos, a orientação para os repasses foi do próprio presidente Michel Temer. Temer nega as acusações. O juiz Valisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal em Brasília, aceitou hoje a denúncia contra o ex-ministro Gedel Vieira Lima, do PMDB, por obstrução de justiça. Com isso, o PMDBista se torna réu e vai responder à ação penal por ter, supostamente, atuado para evitar a delação premiada do corretor Lúcio Funaro. Na denúncia contra Gedel, o Ministério Público sustenta que depois da prisão de Funaro, o ex-ministro monitorou e constrangeu a mulher do corretor com a intenção de influenciá-lo a não colaborar com as investigações referentes às operações Cui Bono e Sepsis, que tratam de desvios na Caixa Econômica Federal. Nós ainda não conseguimos contato com a defesa de Gedel Vieira Lima para comentar a decisão. Relatório da Polícia Federal enviado hoje ao Supremo Tribunal Federal aponta que não há indícios de obstrução de justiça contra o ministro Marcelo Ribeiro Navarro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça. Segundo delação premiada do ex-senador Delcídio do Amaral, Navarro teria sido indicado para o cargo no STJ por Dilma Rousseff para liberar réus da Lava Jato.
Na colaboração premiada firmada com o Ministério Público Federal, o ex-senador Delcídio do Amaral declarou que ele mesmo participou das articulações políticas durante o governo Dilma Rousseff, do PT, para a nomeação do ministro Marcelo Ribeiro Navarro Dantas ao Superior Tribunal de Justiça. Segundo Delcídio, Navarro se comprometeu em conceder liberdade aos donos de empreiteiras presos pela Operação Lava Jato. O senador Cassado também acusou o ministro Francisco Falcão, ex-presidente do STJ, de participar das negociações. Porém, segundo o relatório de investigações da Polícia Federal, não há indícios de que Navarro Dantas tenha participado do suposto esquema para obstruir a justiça, além de não haver provas sobre a participação de Francisco Falcão no caso. O documento da Polícia Federal chegou ao STF e o ministro Edson Fachin, relator do caso, enviou o relatório para análise da Procuradoria-Geral da República, que pode concordar ou não com as conclusões do documento policial. A PGR também pode decidir se pede ou não a anulação da delação de Delcídio a partir das informações dos federais. O juiz Sérgio Moro decidiu soltar o ex-líder dos governos Lula e Dilma, Cândido Vacarezza, com fiança de R$1,5 milhão. O ex-deputado estava preso temporariamente desde a última sexta-feira. Ele saiu da cadeia agora à noite. A decisão de Moro concedeu 10 dias para que Vacarezza faça o depósito da fiança. O ex-deputado foi preso em São Paulo na Operação Abate, desdobramento da Lava Jato. A Polícia Federal concluiu que existem robustos elementos probatórios de que a atuação criminosa de Cândido Vacarezza na Petrobras não se limitou ao seu suporte político para a contratação da empresa Sargent Marine pela estatal. O ex-deputado é suspeito de receber propina de $500 mil, oriunda do contrato entre a empresa e a petrolífera para o fornecimento de asfalto. Em nota, a defesa de Vacarezza afirmou que ele nunca intermediou qualquer tipo de negociação entre empresas privadas e a Petrobras. Ele deixou o PT no ano passado, quando se filiou ao Avante, antigo PTdoB. Vacarezza também foi liberado por Moro para fazer um tratamento médico. O desembargador Alexandre Vitor de Carvalho votou pela absolvição do ex-governador Eduardo Azeredo, do PSDB, pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro. Ainda faltam os votos de 2 desembargadores da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Azeredo havia recorrido da condenação em primeira instância sob a acusação de participar do esquema de desvio de verbas públicas conhecido como Mensalão Tucano. Eduardo Azeredo foi prefeito de Belo Horizonte, governador de Minas, senador e deputado federal pelo PSDB. Em fevereiro de 2014, já réu no Mensalão Mineiro, renunciou ao cargo na Câmara Federal, o que fez com que o processo fosse enviado para a primeira instância, em Minas. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, havia pedido a condenação de Azeredo a 22 anos de prisão. À época, por ser parlamentar, o processo corria no Supremo Tribunal Federal. Na primeira instância, em decisão em novembro de 2015, o tucano foi condenado a 20 anos e 10 meses de prisão em regime fechado por lavagem de dinheiro e peculato. A defesa recorreu da condenação e Azeredo respondia em liberdade. Segundo as investigações do Ministério Público Estadual de Minas, como governador do estado, Eduardo Azeredo participou do desvio de R$3,5 milhões de empresas estatais, como a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa, para sua campanha pela reeleição em 1998, disputa que perdeu para Itamar Franco. Os recursos foram repassados pelas empresas de publicidade de Marcos Valério, já condenado a 37 anos de prisão pela participação no esquema. De acordo com o Estatuto do PSDB, como todo ex-presidente do partido, Eduardo Azeredo faz parte da Executiva Nacional da sigla. O plano do governo federal de privatizar o sistema de energia da Eletrobras elevou as ações da estatal em quase 50% no mercado financeiro, fazendo o índice Bovespa operar acima dos 70 mil pontos.
O anúncio de privatização do sistema Eletrobras foi feito ontem pelo ministro das Minas e Energia, Fernando Bezerra Coelho Filho, que disse que o governo federal espera arrecadar cerca de 20 bilhões de reais com a venda da estatal. Em entrevista na manhã de hoje, o ministro afirmou que a hidrelétrica de Itaipu e a Eletronuclear, que administra as usinas nucleares de Angra, não vão entrar na primeira oferta de venda para o mercado. Por causa do plano de privatização, o valor de mercado da Eletrobras subiu mais de 9 bilhões de reais em um único dia, chegando a mais de 29 bilhões, segundo a consultoria economática. As ações da empresa na Bolsa de Valores de São Paulo subiram quase 50%, fazendo o índice Bovespa operar hoje acima dos 70 mil pontos, maior patamar desde janeiro de 2011. A valorização das ações da estatal de energia puxou para cima o índice Ibovespa, que também teve valorização de mais de 2%. Nem a União e nem o consumidor têm condições mais de poder bancar com esse tipo de ineficiência ou a gente salvar a empresa para construir uma empresa moderna que vai voltar a pagar dividendos, uma empresa que vai voltar a gerar lucro e a pagar os seus impostos na distribuição e que vai ter uma capacidade de investimento que nós já não vemos na Eletrobras há algum tempo. A nossa expectativa é, com os ganhos de eficiência que a empresa terá, nós vamos ter no futuro um custo para o consumidor final mais barato. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Dilma Rousseff fez uma involuntária defesa da privatização da Eletrobras. Ela foi às redes sociais para dizer que a venda da estatal deixará o país sujeito a apagões. Declarou que o consumidor vai pagar uma conta de luz estratosférica. Na era petista, Dilma foi xerife do setor elétrico. Nessa época, a Eletrobras frequentou o noticiário como caso de polícia e de incompetência gerencial. Assim, quanto mais Dilma se manifestar contra, maior tende a ser o apoio à privatização da Eletrobras, que nos últimos anos funcionou como um parque de diversões do PMDB e do PT. Além da roubalheira detectada pela Lava Jato, a Eletrobras foi vítima do populismo de Dilma. Antes da eleição de 2014, Madame promoveu uma redução artificial das contas de luz. Reelegeu-se, mas produziu um tarifaço pós-eleitoral e enfiou dentro do balanço da Eletrobras um prejuízo de algo como 30 bilhões de reais. Com esse histórico, as críticas de Dilma fazem dela uma espécie de garota propaganda da privatização da Eletrobras. Boa noite. O Supremo Tribunal Federal decidiu tornar o senador Fernando Collor de Mello, do PTC, réu na Lava Jato pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O ex-presidente e atual senador por Alagoas é acusado pela Procuradoria-Geral da República de receber mais de 30 milhões de reais desviados de contratos da BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras na área de combustíveis. O recebimento da denúncia no STF contra Fernando Collor se deu por unanimidade entre os ministros da segunda turma da Corte, que acolheram o voto do relator Edson Fachin. O ministro viu indícios fortes contra Collor pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Apesar de aceitar a denúncia, a segunda turma do Supremo decidiu que não há indícios claros de práticas criminosas cometidas por Caroline Cerejo Medeiros Collor de Mello, que é a esposa de Fernando Collor e também foi denunciada pela PGR por suspeita de lavagem de dinheiro e de ter recebido propina. Além do ex-presidente Fernando Collor de Mello, outras 4 pessoas foram incluídas como réus no processo de desvios da BR Distribuidora. Entre elas, Pedro Paulo Bergamaschi de Leone Ramos, ex-ministro do governo Collor e considerado operador do senador em diversos negócios criminosos, e Luiz Pereira Duarte de Amorim, diretor da Gazeta de Alagoas, apontado como testa de ferro e recebedor de propina endereçada ao senador alagoano. Ex-secretário municipal do Verde e do Meio Ambiente, Gilberto Natalini, do PV, denunciou um suposto esquema de obtenção irregular de certificados de compensação ambiental para o mercado da construção civil aqui em São Paulo. Natalini foi demitido pelo prefeito João Dória, do PSDB, na semana passada.
Segundo o jornal Folha de São Paulo, Gilberto Natalini, ainda no cargo como secretário, fez declarações à Justiça e à Controladoria Geral do município sobre um suposto esquema de fraude que facilitaria a liberação ambiental para a execução de obras na cidade de São Paulo. Nos bastidores, especula-se que Natalini, que é do Partido Verde, estaria sendo considerado muito rigoroso para liberar certificados de compensação ambiental. Esses documentos são exigidos em obras que afetam o meio ambiente e a demora na liberação estaria incomodando empresas do mercado de construção civil. Na denúncia enviada à Justiça, constam ainda ameaças a funcionários e servidores ligados a agências que fazem a mediação para quem precisa obter licenças ambientais e também a falta de pagamento de taxas à Prefeitura. Antes de ser demitido, Natalini estaria sendo cobrado para acelerar o processo de licenciamento de obras. Para ele, a demora era necessária justamente para investigar esse suposto esquema. O ex-secretário deixou a pasta logo depois da Controladora-Geral do município, Laura Mendes de Barros, ser demitida. Ao lado de Natalini, Laura lançou no início do mês um projeto contra a corrupção no governo municipal. A pasta, então administrada por Gilberto Natalini, foi a primeira a aderir ao chamado Programa de Integridade Pública da Prefeitura. Sobre a série de irregularidades apontadas por Natalini dentro da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, a Justiça encaminhou as informações ao Ministério Público. Segundo a Prefeitura, a Corregedoria Geral do município já investiga a denúncia do ex-secretário e diz que as trocas de comando na pasta não vão causar prejuízos às apurações. Também afirma que o município vai oferecer suporte para quem se sentir pressionado, inclusive com a possibilidade de transferir funcionários para que eles sejam protegidos. Acredita-se ainda que a saída de Natalini do cargo tenha sido uma manobra de João Dória para acomodar o PR e o PSB no governo municipal. Gilberto Natalini voltou à Câmara de Vereadores pelo Partido Verde. E 5 dos 7 membros do Conselho Gestor da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente da Prefeitura decidiram deixar o órgão em protesto contra a demissão do ex-secretário Gilberto Natalini. O grupo assinou uma carta com críticas à atual gestão do prefeito João Dória, na qual se dizem surpreendidos com a repentina mudança de comando da secretaria. Segundo o grupo, a decisão não teve argumentos de base técnica, mas interesses de composições partidárias. Câmara dos Deputados voltou a discutir em plenário a PEC da reforma política e adiou pela segunda vez a votação da proposta. O presidente da Casa, Rodrigo Maia do DEM, reabriu a sessão agora à noite para tentar votar o texto. Maia rebateu acusações de que estaria realizando manobras para garantir a votação. Não houve acordo entre os parlamentares sobre como seria feita a análise do projeto e a sessão foi adiada para amanhã. Durante os debates sobre a reforma, o relator, deputado Vicente Cândido, do PT, incluiu em seu parecer a possibilidade de que partidos políticos arrecadem recursos com bingos e sorteios. Por causa da impossibilidade de financiamento de campanhas por empresas privadas, proibido desde 2015, os parlamentares negociam novos modelos de arrecadação para as eleições. O texto base também prevê a criação de um fundo com recursos públicos para bancar campanhas. Entre os pontos que ainda causam dúvidas entre os deputados está a escolha do sistema de voto, manter o proporcional ou instituir o distrital misto ou distritão. E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. Temer diz que semipresidencialismo seria muito útil para o país, útil para ele e para a outra metade desse semi. A primeira metade do semi seria o presidente, a outra metade seria o Congresso, que elegeria o chefe do governo, como no sistema parlamentarista. Temer sinaliza para esse Congresso algo assim como: tamo junto, vamos junto nas próximas. São esses os que querem semipresidencialismo, distritão ou assemelhados. Essa aberração seria perpetuar o que está aí, um presidente sem votos que chegou ao poder numa farsa executada no último ato pelo pior Congresso da história. Se aprovado, o modelo eleitoral distritão consolida o desastre. Esse modelo elege o mais votado em cada distrito. Na aparência, é legal. Na prática, favorece a manutenção dos que já estão e liquida de vez com a fidelidade partidária. Nos distritos em que o poder e o dinheiro são do tráfico, quem venceria? E quem terá chance nos distritos em que um candidato é célebre por exposição numa rádio, ou numa TV, ou em igrejas?
Que Congresso e governo saem disso? Isso para o futuro, para o presente temos. Para fazer caixa, governo propõe privatizar Eletrobras. Motivo caixa à parte. Na prática, quem terá o controle de decisões estratégicas para o setor energético? Quais países importantes do mundo abrem mão do controle nesse setor? Já presente no controle e distribuição de energia em boa parte do Brasil, a China, e não só a China, mantém seu setor energético sob absoluto controle estatal. E notícias preocupantes em outra frente. Hoje, o Bom Dia Brasil da Globo informou: ratos estão tomando conta das ruas de São Paulo. E eles estão se multiplicando, alerta o biólogo Randy Baldresca. Boa noite. Na Argentina, protesto contra políticas econômicas promovidas pelo presidente Maurício Macri reúne milhares de pessoas em Buenos Aires. As principais centrais sindicais da Argentina lotaram os arredores da Praça de Maio em frente à Casa Rosada, Palácio Presidencial. Um dos líderes afirmou que a mobilização é em defesa do emprego e contra as reformas do trabalho e da Previdência que o governo Macri quer levar adiante. Os organizadores do protesto pretendem decidir se haverá uma greve geral nos próximos meses. Apesar do partido do presidente ter sido bem sucedido nas primárias legislativas realizadas há uma semana, a economia do país passa por dificuldades, com inflação de 13,9% do começo do ano até agora, e uma taxa de desemprego que subiu para 9,2% no primeiro trimestre, ante 7,6% no fim de 2016. A chuva parou na cidade de São Paulo e a partir dos próximos dias o ar seco deve predominar. Então vamos à previsão para amanhã com Luciana Magalhães. Aqui na capital paulista, o clima típico de inverno volta com tempo aberto, ar seco, tardes amenas e noites frias. A partir de amanhã, as nuvens diminuem, o ar fica seco de novo e a temperatura vai subindo gradativamente, com máximas de 22 graus na quarta, 24 na quinta-feira e 26 graus na sexta-feira. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Até amanhã, Gabriel. Até amanhã, Ju. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Fica agora com o Rony Von no Todo Seu. Nos vemos amanhã. Até lá. O que tem de novo no mundo das celebridades? Confira no Revista da Cidade desta quarta, 9h30 da manhã. Assista agora. Todo Seu.